Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Desejo a vocês uma semana abençoada, uma semana cheia de bênçãos, proteção, que Deus ilumina cada um de vocês. Vamos lá, nós terminamos de falar, né, sobre as doenças cardiovasculares, né, dentro do sistema cardiovascular, e agora a gente vai iniciar, né, falando sobre o sistema digestório, para continuar sobre as nossas principais doenças que a gente encontra dentro de uma clínica médica, tá? Bom, o nosso sistema digestório, ele é feito, né, ele é formado por vários órgãos, né, do nosso organismo que estão que fazem parte desse sistema digestório. Por exemplo, a cavidade oral, né, o esôfago, o estômago, o intestino, até o ânus, tá? Então, todo esse trajeto, né, desde a alimentação, desde a mastigação, né, até a evacuação, está dentro, né, desse sistema digestório, tá bom? Então, aqui, o sistema digestório é um sistema que se inicia na cavidade oral e percorre por um trajeto que compreende esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e até chegar à região do ânus, tá? Tem a função de transformar os seus alimentos, né, que a gente faz essa ingestão, em substâncias menores e aproveitáveis para as células, tá? Então, a partir dessa quebra dessas moléculas, né, dessa substância que a gente consegue fazer as nossas retiradas de nutrientes, né, vitaminas, tá? Então, quanto menores, né, essas substâncias, a gente consegue fazer uma melhor, né, absorção, tá? Quando eu falo menor substância, é quanto mais degradado for, tá? Por exemplo, se você tiver uma falha na mastigação, vai chegar de uma forma mais complexa no seu estômago, então vai ser mais dificultado a digestão, tá? Não é a questão do tamanho do alimento, não, tá? O processo fisiológico da digestão, ele vai se iniciar na boca, então a partir da boca já começa a eliminar, né, algumas enzimas para auxiliar nessa quebra da alimentação, tá? Nessa quebra dessas substâncias que está sendo ingerida. E a mastigação sobre a ação inicial da água e também das enzimas salivares, que é as enzimas que eu falei com vocês, né, que auxilia na quebra desses alimentos. Na deglutição, os alimentos eles vão atravessar a região do esôfago através de um movimento que se chama peristaltismo, tá? Esse peristaltismo ele está presente também dentro da região, né, do estômago e também no intestino, tá? Se o paciente ele tem alguma deficiência nesse movimento, né, nos movimentos peristálticos, provavelmente esse paciente ele vai ter alguma alteração, né, no sistema digestório, tá? Então, por exemplo, um paciente, né, com paralisia, né, que não consegue movimentar a região das pernas, né, os nossos membros inferiores. Alguns apresentam, né, a falta desse peristaltismo e nessa ausência ele não consegue evacuar por si só, tá? Então tem alguns procedimentos que devem ser feitos com esses pacientes para fazer a limpeza intestinal, porque senão acaba tendo um certo acúmulo de alimentos, né, o que não é nada favorável para um ser humano, tá? Então, ele vai passar pela região do esôfago e são conduzidos pelas sondas, né, peristálticas até a região do estômago, onde vão sofrer, né, alterações através do suco gástrico, que também vão conter enzimas, né, água, ácido clorídrico, que vai ajudar ainda mais ajudar, né, a fazer mais quebras nesses alimentos para ele chegar mais degradado na região do intestino, tá? E depois disso ele vai seguir diretamente, né, para o trânsito intestinal. No duodeno, sais biliares, né, que vão ser liberados pelo fígado, e o suco pancreático, que o próprio nome fala, né, que é liberado pelo pâncreas, né, eles vão atuar nos alimentos, facilitando a sua absorção no intestino delgado, tá? Então, essas reações, elas consistem na quebra das grandes moléculas, né, para pequenas moléculas, assim como açúcar, proteínas, gorduras, enfim, outras moléculas menores, né, que vão atravessar a membrana, né, a mucosa da região do intestino,
para fazer uma absorção dessas substâncias que são necessárias para o nosso organismo, tá? Então, essas substâncias elas vão ser absorvidas através da mucosa da região do intestino e vão diretamente para o sangue, para que esse sangue manda, né, essas substâncias, essas energias para as nossas células, para o funcionamento normal acontecer. As alterações, né, fisiopatológicas, elas podem se desenvolver ao longo de todo o trato gastrointestinal, dando origem a diversas patologias. E agora a gente vai ver algumas delas, tá, que podem acontecer, que muitas vezes nós mesmos já ouviu alguém ou já presenciou, tá? A esofagite, né, ela atinge a mucosa da região do esôfago, né, quando tem a presença de substâncias irritantes, por exemplo, como condimentos, né, que são aquelas alimentações, né, que tem, vamos supor, alimentos enlatados, que tem muita química, né, muito conservantes, tá? Além de causar outro tipo de doença, pode causar uma esofagite, né? Aqui, dentro da etiologia, o que é a etiologia? É a causa, né, dessa doença. Então, refluxo gástrico, por quê? Porque quando a gente tem um refluxo, né, tá tendo um retorno, né, da alimentação que estava dentro do nosso estômago. E quando isso acontece, vai voltar também suco gástrico, tá? E por ele ser muito ácido, né, muito irritante a nossa região do esôfago, ele acaba sendo até das principais causas, né, da esofagite, porque entra em contato com a mucosa do esôfago e causa essa irritação, essa inflamação, tá? Os alimentos quentes também, quem tem mania, né, de comer comida quente, muito fria, também pode estar causando, né, essa esofagite. Bebida alcoólica, café, tá? Ingestão de substâncias corrosivas, como, por exemplo, uma soda cáustica, né? A soda cáustica, que também pode causar. Então, tudo que for irritantes para uma mucosa pode estar trazendo para o paciente essa esofagite, tá bom? Os sintomas, o paciente ele vai apresentar azia ou pirose, né, que é a queimação durante ou após as refeições, principalmente no período noturno, odinofagia, que é a dor com regurgitação de fluidos gastroesofágicos, né, que vai ter aquele gostinho ácido ou amargo, tá? A disfagia, dificuldade para engolir. Cialorreia, esse paciente ele pode apresentar, né, no caso, a salivação excessiva, né? Aqui eu deixei para vocês uma imagem da região do esôfago, tá? Vocês vão perceber algumas áreas que estão mais avermelhadas, né? Que tem até algumas setinhas apontando aí para vocês terem essa visão dessa região, tá? Isso aí já pode ser através, né, desse exame, que pode ser diagnosticado, né, uma esofagite, tá? Aqui, o diagnóstico tem que ser feito uma anamnese, né, com esse paciente, se ele já teve casos de refluxo gástrico, se ele tem mania de comer comida muito quente, muito fria, que tipo de alimentação ele vem, né, se alimentando, tá? O raio-x, que vai ser da região do esôfago, né, com o contraste, e também a endoscopia da região do esôfago. O tratamento é diminuir a acidez gástrica, né, desse paciente, através de antiácidos e proteção dessa mucosa, tá? E principalmente diminuir, né, controlar esse tipo de alimentação, essa forma de alimentação, se for o refluxo, né, tentar controlar esse refluxo para evitar esse contato, né, com essas substâncias que são nocivas para essa região, tá? Os cuidados de enfermagem, supervisionar o uso da dieta branda e fracionada, né? Então essa pessoa não vai se alimentar de uma forma abusiva de uma só vez, né? Ela vai ter uma alimentação quebrada, né, durante esse período do dia, tá? Mastigar bem para ajudar na digestão, para não acontecer o refluxo, porque uma das principais causas do refluxo é a má mastigação, né? O refluxo, a alimentação, como ela não foi quebrada, né? Então a digestão acaba sendo dificultada e com isso acaba trazendo, consequentemente, o refluxo a esse paciente, tá?
comer devagar, deambular após as refeições, manter decúbito levado, né, por exemplo, se for pacientes que estejam acamados, não deixar ele completamente deitado, né, após a alimentação, porque pode ter o retorno, né, da alimentação para a região do esôfago. Controlar rigorosamente o peso, evitar os alimentos irritantes, como eu falei com vocês, os quentes, condimentos, o álcool, o fumo, o café, tá? Evitar alimentos até 2 horas antes de se deitar, por esse motivo que eu falei com vocês, tá? Para não, ao deitar, para não acontecer, né, o retorno dessa alimentação. E agora nós vamos falar sobre o megaesôfago. Ele é a ausência, né, dos movimentos peristálticos. Lembra que eu falei com vocês sobre esses movimentos? Que é o movimento que vai fazer com que funcione, né, com que esse bolo alimentar que está no nosso sistema digestório, né, ele passa por todo esse percurso até chegar na região do intestino e, enfim, acontecer, né, a evacuação, tá? A ausência desses movimentos peristálticos na região do esôfago, tá? A etiologia, o que vai causar? A doença de Chagas, né, ou a acalasia, e também hemorragia digestivas, tá? Essa doença, né, de Chagas, a gente sabe, né, que normalmente ela vai acometer o coração, tá? A gente fala isso porque a grande maioria dos casos, né, quem tem esse protozoário no organismo, acontece, né, dele acabar parando no nosso músculo, tá? É um protozoário que ele vai estar presente na corrente sanguínea e ele tem uma certa afinidade com o músculo cardíaco, por isso grandes casos, né, dentro desses casos de Chagas, né, acabar trazendo algum problema cardíaco, que é aquele inchaço, né, um aumento no tamanho da região do coração, tá? Por isso a gente chama de megaesôfago, tá? O esôfago, ele acaba aumentando o seu tamanho, a sua musculatura acaba aumentando, né, a espessura, tá? Dessa região ali do esôfago. Então, com isso, acaba dificultando, né, a passagem dessa alimentação, tá? Então, aqui, ó, dentro dos sintomas, a pessoa vai apresentar disfagia, né, que é dificuldade ao engolir, ou dinofagia, que é a dor, né, ao tentar engolir. Caquexia, porque ele vai apresentar dificuldade na alimentação e, por final, ele vai apresentar esse estado caquético, tá? Por falta de nutrientes, ele vai estar emagrecido. Regurgitação, esse paciente ele pode regurgitar a alimentação, não vai conseguir, né, engolir todo o alimento e acaba regurgitando. No início, o paciente ele vai ter dificuldade para engolir os alimentos, né, mais sólidos, até chegar à dificuldade de engolir os alimentos líquidos, tá? Então vai chegar uma época que esse paciente ele não vai conseguir fazer nenhum tipo de alimentação, nem mesmo os líquidos, tá? Então aqui, com a perda da motilidade do esôfago, né, pela ação do Trypanosoma cruzi, que eu falei com vocês, que é o agente causador, tá? A cárdia, né, que é o esfíncter inferior da região do esôfago, ele se fecha impedindo a entrada dos alimentos na região do estômago e com o acúmulo de alimento na região do esôfago, ele vai dilatar, ocorrendo o megaesôfago. Então, o que é esse megaesôfago? É a dilatação dessa região, né, do esôfago, principalmente nessa região do esfíncter, né, inferior do esôfago. É o que vai entre o esôfago e a região do estômago, tá? O esfíncter é como se tivesse uma válvulazinha, tá? Ela é uma musculatura onde vai conseguir bloquear a passagem, né? No caso, do esfíncter inferior do esôfago, ela está bloqueando o retorno, né, do alimento do estômago para a região do esôfago. Só que quando acontece, né, essa dilatação da musculatura, né, ela vai se bloquear por si só. Ela não vai ter movimentação, ela perde essa movimentação, tá? Por causa da ação do Trypanosoma cruzi, ok? Aqui também eu deixei para vocês, né, uma foto de uma endoscopia, né, de um paciente, e depois uma fotinha para mostrar para vocês, tá? Que é o esôfago dilatado, e aí também mostrando a dilatação da região, né, o fechamento dessa região do esfíncter.
como o alimento não chega na região do estômago, né, e posteriormente ao organismo, que o nosso organismo, ele precisa que esse alimento chegue até a região do intestino para fazer a absorção dos nutrientes, né, para cair na corrente sanguínea e levar até o restante do corpo, tá, até o restante, né, o restante do organismo, né, das células de todo o corpo para o funcionamento normal, tá? O paciente ele começa a emagrecer, igual eu falei com vocês, e sentir fraqueza generalizada e finalmente a chegar à caquexia, tá? Essa fotinha que eu deixei para vocês está demonstrando um paciente caquético, né? É um nome que a gente até usa, né? Quando vê uma pessoa muito emagrecida, a gente fala, nossa, fulano tá caquético. Por quê? Ela está muito emagrecida, tá? Ela está muito magra, né? Para sua altura, pelo seu tamanho, né? Então, para a sua idade. Então, essa pessoa ela está muito magra para o seu organismo, né, funcionar de uma forma correta, tá? E um dos sinais do megaesôfago é a caquexia. O diagnóstico vai se dar através do raio-x, né, do esôfago, também com contraste, e também um esôfago gastroduodenoscopia, tá? É uma endoscopia que vai da região do esôfago, né, até a região do duodeno, tá? Então, para verificar como é que tá, né, essa mucosa de toda essa região, tá bom? O tratamento sintomático, né, vai ser através de sedativos e analgésicos para ajudar esse paciente a deglutir, né, a engolir toda a alimentação e fazer a dilatação, né, desse esôfago, né, tratar esse esôfago do paciente. Então, fazer com que essa região, né, a região desse esfíncter, né, ele consiga se movimentar, ele se abra para não ter essa hiperdilatação, né, esse aumento, né, da região do esôfago, para não ter o acúmulo da alimentação, tá? Então, para que essa alimentação passe de uma forma correta através desses esfíncter, ok? O cirúrgico, né, que é um esofagomiotomia, né, que é fazer a retirada, né, dessa região fazer essa cirurgia nessa região do esfíncter, tá, para auxiliar com que esse alimento ele passe normalmente, tá? Às vezes só o tratamento com medicações não vão ser ideal, né, não vão conseguir reverter a situação desse paciente. Nesse caso, vai precisar de uma cirurgia, tá? Profilaxia, combate direto ao inseto, né, que é o transmissor da doença de Chagas, através de inseticida, mudanças, né, no caso, por exemplo, da moradia desse paciente, né, ou pacientes que eu falo, no caso provável, por exemplo, pacientes idosos que moram em locais que tenham muito acúmulo, né, de lixo, ou de madeira, ou barro, que é o principal, como se diz, onde esses insetos vão se acumular, né, vão se proliferar. Então, tem que evitar, né, essas situações para que esse inseto, né, que é o transmissor, ele não venha a ter contato direto com as pessoas, né, com os nossos, no caso, se tiver futuros pacientes. Melhoria da habitação, né, que evitar a instalação do inseto, do transmissor. Educação sanitária proporciona o conhecimento dos malefícios da doença, então tem que ensinar a todo mundo, né, a ter um autocuidado, né, tanto de si quanto da propriedade, né, o cuidado sanitário, fazer a higienização do ambiente, né, para evitar, controlar a manifestação desses insetos. Controle rigoroso, né, de transfusão de sangue, evitar doadores com sorologia positiva para doenças de Chagas, tá? Então, por isso que sempre que for fazer alguma doação, né, de sangue, todos devem passar por alguns exames, né, para verificar qual o tipo de doença que esse paciente tem, né? Porque se ele tiver na sua corrente sanguínea, vai passar para o receptor, tá? Então, por isso a necessidade de sempre estar fazendo, né, certos tipos de exames para esse tipo de verificação, tá? E por último, aqui vamos ver sobre a gastrite, né, que é uma inflamação que atinge a região da
da região do esôfago, tá? Então, enquanto temos a esofagite, né, que é a inflamação da região do esôfago, a gastrite é a região do estômago. Os problemas gástricos, geralmente, eles acometem o indivíduo devido principalmente aos fatores nutricionais, tá? Então, lembra que eu falei com vocês que é referente à alimentação, né, que está ligado à esofagite, na gastrite também, tá? Então, a maioria dos casos que o problema vem quando se tem uma alimentação não balanceada, né? Esse paciente, ele come muito alimento condimentado, muito alimento ácido, tá? Então, tudo tá ligado à alimentação, né? A má alimentação desse paciente. Deixei aqui para vocês também uma fotinha, né? De uma endoscopia gástrica, onde demonstra aí uma área mais avermelhada, tá? É onde tá a gastrite, né? Essas inflamações nessa região do estômago, tá? A etiologia, né? Deficiência nutricional, imprudência dietética, alimentos condimentados, uso de álcool e etc., má educação alimentar, comer muito e rápido, tá? Então, tá sempre ligado um ao outro. Vocês viram que a etiologia acaba sendo muito linkada. Então, por exemplo, o paciente ele pode apresentar uma esofagite e gastrite ao mesmo tempo, tá? Então, quanto mais você se cuidar, né, menor vai ser o risco de ter esse tipo de doença, tá? Então, por isso, uma qualidade da alimentação é muito importante, tá? E como sintoma, esse paciente ele vai apresentar azia, que é aquela sensação de queimação, né, na região do estômago, náusea, vômito, cefaleia e anorexia, tá? Esse paciente também vai ter uma perda de peso, né, através dessa doença da gastrite. Tratamento: diminuir a inflamação, né, da mucosa gástrica, o uso de medicamentos e também fazer uma educação dietética com esse paciente. Os cuidados, né, de enfermagem: manter o paciente em repouso no leito, orientar visitas e familiares para evitar conversas que perturbem o paciente, porque dependendo do tipo de conversa, né, vocês já viram falar da gastrite nervosa, pessoas que ficam, né, nervosos, que pode desenvolver, né, essa gastrite também, tá? Por quê? Porque quando você entra em um estado de estresse, o seu organismo ele começa a liberar o ácido cítrico, tá? E quando isso acontece, não tem nenhuma alimentação para fazer essa quebra, né? Esse ácido ele vai entrar em contato diretamente com a região do estômago. E quando isso acontece, vai começar a irritar essa região, né, da mucosa do estômago. Tá bom? Então, por isso, essa pessoa deve evitar ao máximo, né, manter sempre tranquilo, calmo, porque o estresse vai trazer uma piora, né, pro seu caso, tá? Manter o paciente calmo e tranquilo, que eu acabei de falar com vocês, diminuir a atividade motora do estômago, com uma dieta branda várias vezes ao dia, fazer higiene oral 3 vezes ao dia. Devemos também verificar e anotar os sinais vitais desse paciente, né, de 4 em 4 horas, administrar a medicação prescrita, né, com controle rigoroso em relação aos seus horários, tá? Então, esse paciente ele tem que tomar tudo certinho, que às vezes ele vai começar a apresentar, né, as queimações, a azia, tá? Então, tem que ser tudo no seu horário certinho. E aqui, eu tinha falado com vocês que a gastrite era a última, porém temos mais uma, tá? Que vamos ver agora. É a úlcera péptica, tá? Que ela vai acometer a região do estômago, esôfago, né? O estômago e também o duodeno. É uma pequena escavação que ocorre na parede da mucosa do estômago, do esôfago ou do duodeno, devido ao excesso de ácido clorídrico produzido pela região do estômago, tá? Uma observação que eu coloquei para vocês: a ocorrência da úlcera gástrica no homem é mais frequente na idade de 40 a 55 anos. A duodenal ocorre com mais frequência, né, do que a gástrica na idade de 25 a 40 anos, tá? Então aqui, a úlcera gástrica ela acomete mais no homem, né, e é mais frequente entre esses homens de 40 a 55 anos, né? E a duodenal ela é mais frequente na idade de 25 até 40 anos, tá?
Isso aí está relacionado mais à má alimentação, porque os homens tendem a ter uma pior alimentação, tá? Uma das justificativas por essa maior incidência entre os homens. Deixei aqui para vocês também uma fotinha através de uma endoscopia, né? Dessas regiões do esôfago, estômago e também do duodeno, tá? Esses pontinhos meio amarelado, tá? São essas pequenas escavações. É como se fosse uma lesão, tá? Etiologia. O que causa, né, essas úlceras? São alimentos ácidos, condimentados, café, etilismo, que no caso é alcoolismo, tabagismo, uso de medicamentos, né, ácido acetil salicílico, né, que é o AS, e também corticoides, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de medicamento que a gente toma, né, devido à sua potência, às vezes trazer alguma lesão, né, para a nossa região do sistema gastrointestinal, tá? Paciente com descontrole emocional, ansiedade, raiva e ódio pode também desenvolver essas úlceras, tá? Normalmente, quem tem gastrite ou esofagite, tá? E não cuidar, né? Essas gastrite não tratada, esofagite não tratada, pode desenvolver, tá? Devido à alta intensidade de irritação, vai começar a aparecer, né? Úlceras nessas regiões, tá bom? Todos esses fatores elevam a quantidade de suco gástrico, né, produzidos no estômago, desencadeando, assim, a ulceração. É o que eu falei com vocês. Se for, por exemplo, teve uma gastrite e não foi tratado, então, provavelmente vai virar uma úlcera, tá? Sintomas: dor local, a azia, náuseas e também vômito esse paciente pode vir a apresentar. Diagnóstico através da anamnese desse paciente: ele já teve algum caso de gastrite, como é que é a sua alimentação, ele já teve alguma esofagite, ele cuida da alimentação, qual o tipo de alimento que ele faz, tá? Então tudo isso a gente precisa saber para um certo diagnóstico. Exames: um raio-x, né, da região do esôfago, estômago e também do duodeno, e endoscopia dessas 3 regiões também, tá? O tratamento ele vai ser terapêutico, e também pode ser ser cirúrgico. Os cuidados de enfermagem vai ser os mesmos cuidados que tivemos dentro de uma gastrite, né? Cuidado com a alimentação, medicação na hora certa. Esse paciente ele tem que fazer uma alimentação mais quebrada, né? Durante o período do dia, tá? Então, assim, todos os sinais, sintomas, não sei se vocês, né? Vocês podem perceber que todos os sinais e os sintomas desse paciente, eles vão ser muito comuns entre si, tá? Entre essas doenças. E todos estão ligados à má alimentação, né? O mau comportamento frente a uma alimentação, tá? Então, por isso a necessidade, a gente sempre fala com vocês, mantenham uma boa alimentação, né? Não sem falar que tem outros tipos de doença que pode acontecer, né? Ser ocasionada por uma má alimentação, tá? Deixei aqui para vocês também 3 questões para vocês resolverem, né? Aprofundar um pouquinho mais para rever o que a gente acabou de ler, de ver aqui, tá? E qualquer dúvida eu vou estar à disposição de vocês, tá bom? Estou esperando as dúvidas, tá? E qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Um beijo para vocês, ficam com Deus.